Nós estamos acompanhando também uma série de protestos acontecendo no Irã. Gentilmente, professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, aqui conosco, para a gente poder entender melhor. Professor Leonardo, muito obrigado pela gentileza de atender a Nova Brasil. Imagine, bom dia a você, Heródoto, bom dia a todos que nos escutam. Professor, o fato do pessoal, principalmente das mulheres, estarem se rebelando contra a utilização daquele lenço na cabeça, do hijab, é apenas o gatilho de uma rebelião maior que pode acontecer no Irã ou não? Essa é a questão, Heródoto, né? A tua frase, uma rebelião maior, é uma situação bem precisa. Se a gente olhar um pouco para a questão, para o tempo mais recente no Irã, eles já tiveram outros ciclos de revolta, de uma sociedade mais complicada, mais fechada, e que de alguma forma se urbanizou muito, né? Então aí teve muita pressão. Agora, o descontrole do regime é muito maior agora, porque em nenhuma outra dessas oportunidades, 2006, 2013, 2017, 2019, a rebelião durou tanto tempo. O que está acontecendo no Irã? Aparentemente, o que nós tivemos foi uma moça, uma jovem de 22 anos, né, que foi presa pela chamada polícia da moral, porque estava andando na rua não convenientemente vestida coberta pelo lenço, ou em outras palavras, apareciam mechas do cabelo dela. Essa é a explicação oficial, né? Ela foi presa e 3 dias depois ela foi levada ao hospital e faleceu, né? A briga começa exatamente aí. Os órgãos repressivos, a polícia da moral diz que foi um ataque cardíaco, que foi uma morte natural. Só que os pais não puderam ver a autópsia. Esse ponto despertou uma situação incontrolável no Irã, não só de mulheres. O motivo central era um descontentamento muito mais amplo, começando por um detalhe. Essa moça era uma curda, uma representante da minoria dos curdos, que são bastante prejudicados no contexto iraniano. Esse quadro todo vem junto com uma situação em que a economia iraniana melhora um pouco, não piora. O problema é que a distribuição dessa melhora não está acontecendo. Esse conjunto de fatores, mais toda a situação de repressão dentro do Irã, se agravou com esta possibilidade dos jovens, principalmente as mulheres, mas não só, requererem maior liberdade. Professor Trevisan, descumprir uma lei aqui no Irã, estabelecida, é ao mesmo tempo desobedecer ao Estado e ao mesmo tempo à religião? Ah, sim, esse é o ponto. Esse é o ponto, Heródoto, né? Nós temos o Irã é um Estado teocrático, né? Quando nós olhamos para essa situação, nós entendemos melhor por que desde a Revolução Francesa, desde mais de 300 anos, nós fazemos sempre uma separação entre o Estado e a Igreja, entre o que é as questões temporais que o Estado cuida e as questões religiosas que a Igreja cuida. No Irã, você tem eleição, você tem um primeiro-ministro, você tem um presidente da República, todos eles obedientes ao que eles chamam de um líder supremo, que é um líder religioso, Ayatollah, nesse caso aqui Khamenei, Ali Khamenei, que na prática é a autoridade máxima do país. E é uma autoridade inquestionável, baseada em motivos religiosos. Esta situação, quando você pega, por exemplo, um jovem, pega uma outra etnia, o caso dos curdos, o Kurdistão iraniano tem uma enorme população. O Irã tem uma característica muito inusitada no mundo. O Irã é um país, Heródoto, especialmente jovem. Mais de 2/3 dos iranianos têm menos de 35 anos de idade. Vamos repetir, mais 66% dos iranianos têm menos de 35 anos de idade.
praticamente a metade dos iranianos tem menos de 25 anos de idade. É um país jovem por várias razões. Por uma recente urbanização, depois da Revolução de 79, por várias razões. Essa característica de um país tão jovem não pode ser tratado de uma forma de uma exclusão de certos valores, de certas situações que são muito difíceis de serem aceitas por essas novas gerações. A primeira delas é essa obediência a um líder religioso. Eles querem que a democracia, em parte que eles têm, seja uma democracia um pouco mais representativa. Agora, professor Leonardo, parece que a repressão maior é em cima das mulheres, de uma maneira geral. Sim, Heródoto. Por inacreditável que possa parecer, o Irã é hoje o país que tem mais jornalistas mulheres presas no mundo. O primeiro país, Repórteres Sem Fronteiras, dados absolutamente transparentes. O primeiro país é o Irã. O Irã tem hoje, só numa prisão, na prisão de Evin, tem 18 jornalistas presos. Uma das mais importantes repórteres de televisão do Irã, Nilofar Hamedi, está presa porque publicou a fotografia dos pais dessa jovem curda, Hamedi, que foi morta depois, quando estava sob responsabilidade do Estado. O fato da jornalista publicar a foto dos pais da jovem chorando foi motivo para ser presa e até agora não tem processo. Isso já tem mais de um mês. É uma situação muito dura e atinge as mulheres. O que tem de novo nessa última fase é que mulheres com mais idade, mulheres com 50, 60 anos, estão participando dos protestos. Médicos e advogados, associações de juristas e associações médicas participam dos processos. E o que é mais dos protestos, e o que é mais grave, pela primeira vez, trabalhadores das refinarias de petróleo estão aderindo aos protestos e algumas refinarias pararam. A situação no Irã é bastante diferente daquelas que já tinham ocorrido nos anos recentes. Em outras palavras, não é só um apito da panela de pressão, não, Heródoto. A temperatura subiu bastante no Irã. Professor Leonardo Trevisan, mais uma vez, obrigado pela aula, professor. Imagine, muito obrigado a vocês pelo convite e pela boa conversa. Um abraço. Muito obrigado, professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Muito interessante, muito didático. Eu estive no Irã. 15 dias viajei pelo Irã e tive a oportunidade de ver sempre as mulheres com a cabeça coberta. E em algumas mesquitas, as mulheres são obrigadas a vestir burca, senão não entram na mesquita. E em Shiraz, que é uma cidade do sul do Irã, onde é uma mesquita maravilhosa, chamada Mesquita dos Espelhos, e que as mulheres são obrigadas, homem entra para um lado, mulher entra para o outro, e elas são obrigadas a cobrir totalmente se quiserem entrar na mesquita, e vai por aí afora.